Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro Souza e hoje eu vou mostrar para vocês um vídeo sobre como a gente faz o patê para os nossos cascudos. Uma questão fundamental para vocês terem em mente quando vocês mantêm seus cascudos e outros peixes também é oferecer uma alimentação mais diversa possível, mais variada possível. E uma das formas de se fazer isso é com os patês caseiros. Esses patês eles são muito famosos para o pessoal que cria disco, por exemplo. Tem muitos vídeos na internet, muitos sites que ensinam como fazer esses patês, só que eu vou mostrar para vocês hoje aqui um patê que é mais direcionado para cascudos. E sempre quando a gente monta uma alimentação, no caso do patê, a gente tem que pensar nos hábitos alimentares dos peixes que a gente tem em mente. Os hábitos alimentares de cascudos são muito variáveis, existem mais de 1000 espécies de cascudos e a alimentação deles pode variar de um animal que é detritívoro, um animal que é herbívoro e existem também animais carnívoros. Então a gente tem que pensar sempre qual é a espécie que a gente vai estar atendendo e tentar formular uma alimentação que se adeque o máximo possível à alimentação que ele tem na natureza. E a gente pode incluir vários ingredientes, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, fontes de proteína animal, então a gente tem camarão, a gente tem filé de peixe. Uma questão que eu gosto sempre de colocar é esse atum, né, que é uma fonte de ômega 3, a gente vai falar um pouco mais sobre outras opções no futuro. Você tem ingredientes de origem vegetal, cenoura é bastante bom para beta-caroteno, abóbora eu gosto sempre de incluir também com semente e tudo, ela tem algumas propriedades antipatogênicas. E uma coisa muito importante, principalmente para cascudo, é ervilha. Ervilha é uma ótima fonte de proteína e também fibras. Uma coisa então que a gente tem que ter em mente é que a dieta de cascudo é diferente da dieta de outros peixes, principalmente os carnívoros. Você precisa incluir bastante fonte de fibras e esses produtos vegetais são uma boa forma de fazer isso. Além disso, também é interessante colocar alguns suplementos. Então aqui a gente tem páprica doce em pó, é bastante interessante para aumentar a cor dos animais. Eu estou testando também coloral ou urucum. Então essa é uma fonte que a gente ainda está testando, ainda vendo os resultados, mas existem já dados na literatura com outros organismos. A implementação da ração com o urucum, né, coloral, ele aumenta um pouquinho as cores vermelhas de alguns organismos. Como a gente está falando também de animais que são raspadores e sempre tem alga na composição da alimentação deles, a gente está usando aqui espirulina em pó. Importante também sal e alho. Alho também tem, além de aumentar a palatabilidade, o alho tem também funções que ajudam no sistema imunológico dos peixes. Esses são os principais componentes da ração, só que a gente precisa de um aglutinante, porque diferente dos discos e de outros peixes de meia água que vão já consumir o patê, você pode simplesmente congelar o patê, você dá o patê congelado, ele vai descongelando e os peixinhos vão comendo. No caso de cascudos, às vezes eles vão demorar um pouco para chegar na ração. Então, quando ela começar a descongelar, se não tiver um aglutinante, todo esse material vai sujar muito a água do aquário. Existem dois tipos principais de aglutinantes. Um deles é a gelatina, né, a gelatina sem sabor, que ela é muito utilizada aí para o pessoal que faz patê em casa, e o outro é o agar. Então aqui a gente tem o agar, que ele é um pozinho que vem de uma alga, né, a alga marinha, e a gente prefere o agar. Por que a gente prefere o agar? O ponto de fusão do agar ele é mais alto do que da gelatina. O que significa isso? Para ele derreter, ele precisa de uma água um pouquinho mais alta. A gelatina, agora eu não vou lembrar. A gelatina ela derrete mais ou menos em 20 e poucos graus, depois eu vou colocar o dado certinho aí, e o agar ele derrete a 30 e poucos graus. Então, como a gente mexe muito com peixes tropicais, a água dos nossos peixes aqui ela sempre está em torno de 28, 30 até 32 graus, naturalmente, a gelatina ela derrete muito rápido e acaba sujando a água, né? O patê ele desmancha e aí suja muito a água. O agar tem uma vantagem com relação a isso, que ele fica durinho ainda, mesmo em águas mais quentes. Outra questão é que o agar ele tem bastante fibras, né? Então ele é uma fonte de fibras e de sais minerais. Então para os nossos cascudos isso é um ponto a mais que é vantajoso ter agar como aglutinante. Os ingredientes que vocês podem usar são muito mais do que esses aqui. Por exemplo, a gente às vezes usa batata doce como fonte de energia e também de proteína vegetal, de fibras. Você pode colocar abobrinha, pimentão, então tem muitos outros ingredientes que você pode colocar aqui vegetais. A gente vai deixar uma lista aqui na descrição para falar de todos os ingredientes que a gente já usou.
Como proteína animal também, você pode colocar mexilhão, vários tipos de filé de peixe, vários invertebrados. Uma coisa que é bastante comum, principalmente o pessoal dos discos, aí é usar coração de boi. Mas a gente não usa muito coração de boi, porque a gente gosta de tentar usar as fontes de proteína e de outros nutrientes o mais próximo possível do que o animal comeria na natureza, né? E esses animais não comeriam músculos de mamífero em condições naturais, né? Existem várias formas de se processar esses ingredientes aqui, e eu vou mostrar uma delas para vocês, mas em resumo você mistura tudo isso aqui, processa, moe o máximo possível e coloca um aglutinante. Antes da gente mostrar para vocês como nós processamos esses ingredientes, vocês precisam saber os utensílios que a gente utilizou aqui. Então, muito importante é ter uma balança, para você pesar a quantidade dos ingredientes. Você faz a sua formulazinha lá e depois você pesa. A gente vai usar aqui um processador. Isso é muito importante, né? Muito útil para a gente processar o alimento e deixar ele em pedacinhos menores possíveis. A gente também vai usar um mixer de mão, né? Na hora que estiver mexendo na panela para moer ainda mais os ingredientes e misturar, ficar tudo homogêneo. E, obviamente, a gente também vai precisar de uma panela que caiba todos os ingredientes que vocês vão fazer. No nosso caso, a gente já tem a nossa medida para essa panela aqui, que dá mais ou menos uns 4 ou 5 litros, né, quando estiver cheinha. E vocês achem a panela que vocês conseguirem ou puderem usar, né, e uma colherzinha para mexer tudo. Então eu vou mostrar agora para vocês como é que a gente processa esse material. A água já está no fogo, a gente vai misturar isso aqui tudo e começar a botar para ferver. Os ingredientes que a gente tem aqui agora já estão todos pesados, fracionados para a quantidade de ração que a gente vai fazer. Os detalhes estão todos aqui na descrição. E vocês aí em casa não precisam fazer essa mesma quantidade de ração. Vocês podem fazer menos ou mais, aí é só vocês calcularem ali proporcionalmente o que vocês vão utilizar, tá bom? No nosso caso aqui, eu vou ferver, depois de processar o material, eu vou colocar na panela, na água que já está fervendo ali, e vou ferver tudo enquanto eu misturo. Essa questão de se você deve ou não ferver os ingredientes é bastante polêmica, existe bastante discussão aí nos fóruns. Se você ferver, você vai perder um pouco de valor nutricional, isso é normal, todo alimento é assim, principalmente com as vitaminas, né, elas vão se degradar. Mas na nossa experiência aqui, a gente prefere ferver os ingredientes para evitar a contaminação advinda principalmente das proteínas, né, o camarão e o filé de peixe, como ele é congelado, às vezes ele congela, descongela, pode ter algumas bactérias que são nocivas aos peixes. A gente já perdeu alguns peixes, principalmente os carnívoros, dando essas proteínas aqui, a gente acha que deve ser alguma contaminação. Então, para evitar isso, a gente ferve tudo, perde um pouquinho de valor nutricional, mas a gente adiciona um complemento, que é esse daqui, ó. Existem várias marcas no mercado, é como se fosse um premix, né? Então isso aqui é um suplemento que tem várias vitaminas, pré-biótico, probiótico, a gente coloca isso aqui no final do nosso processo, para evitar também que ele seja degradado quando estiver fervendo. Tem gente que usa vitaminas para aves, tem gente que usa vitaminas para crianças, você sempre adiciona isso no final do processo, que aí você aumenta um pouco as vitaminas que foram perdidas ali no processo de fervura. Então a primeira coisa que a gente faz é colocar água para ferver enquanto a gente vai processar o material. Eu não coloco toda a água no começo, eu coloco mais ou menos metade. Então aqui já tem 1 litro, eu vou colocar mais ou menos um pouco menos do que 1,5 litros e deixa a água aqui no canto, que enquanto a gente vai processando a gente vai adicionando a água para a gente achar a textura certa. Esse aí é o nosso galo, é o Ataúfo Alves, então de vez em quando vocês vão escutar o Ataúfo dando um alô para vocês aí, beleza? Vamos lá! Tá, vou processar a ervilha agora. Como eu falei para vocês, a gente está usando nesse caso aqui ervilha em conserva, mas você pode também usar ervilha congelada. Na nossa região aqui é um pouco mais difícil achar ervilha congelada, então a gente usa a ervilha em conserva sem problema, a gente só precisa lavar bem ela antes de processar. Então lavar com água mesmo, só lava bem e vamos colocar no processador. Fazer isso com outro potinho também. Beleza, tá aqui nossa ervilha prontinha para o uso. Uma dica interessante, muita gente não sabe, isso aqui é uma ótima comida para qualquer cascudo. Do jeito que está aqui, ó. Se você colocar isso aqui na água lá fundo, e os cascudos comem tudo isso aqui, suja um pouquinho a água se você der assim,
mas é um complemento legal, é um petisco bacaninha para os seus cascudos aí. Às vezes a gente coloca um pouquinho de água na hora de processar algum material, que é para facilitar a trituração. Vamos agora pegar a cenoura, cortá-la um pouquinho para facilitar o processamento. Ela fica bem fininho. Ao fazer isso, você está diminuindo o tempo que ela vai ficar fervendo, porque ela vai ficar molinha rapidinho, porque ela já está em pedacinhos menores, né? A gente faz a mesma coisa com a abóbora. Nesse caso aqui ela está com pouca semente, mas sempre que tem semente a gente inclui também. Abóbora picadinha. Aqui no nosso caso a gente está separando os elementos para ficar didático para vocês, mas para economizar tempo e se tudo couber aí no processador de vocês em casa, joga tudo ao mesmo tempo e já bate e depois joga para ferver. Já está aqui nossa sopa. Os vegetais estão já todos processados, agora vamos processar as proteínas. Então vamos pegar o camarão. Como eu falei para vocês, para ganhar tempo a gente vai processar dessa vez o camarão e o filé de peixe juntos. Para facilitar o momento do processamento, a gente já dá uma cortadinha antes, sem quebrar as coisas. A gente põe um pouquinho de água, né, para facilitar um pouquinho mais a trituração. E olha só, pessoal, como fica bem homogêneo. Esse é o ponto que a gente precisa. Está no jeito já de colocar ali no resto da mistura. É pura massa de camarão e peixe. Então a maioria dos ingredientes frescos já estão processados e estão aqui sendo aquecidos na água. O que falta agora é colocar essas outras coisas aqui, que a gente vai colocar aos poucos. Mas antes a gente vai homogeneizar ainda mais essa mistura aqui usando o mixer. Ó, as partículas já estão bem trituradinhas. E aí, conforme ela vai fervendo, ela vai ficando mais molinha ainda. A gente vai bater mais algumas vezes. Isso é importante para homogeneizar a mistura. Agora é o momento que eu vou jogar o atum em conserva, só com óleo, né? O atum em pedaços ao natural, pode ser o triturado também. Com óleo, a gente vai jogar com óleo e tudo, porque o que a gente está interessado aqui é principalmente no ômega 3. Então a gente vai colocar um pouquinho disso aqui e bater de novo. E bate mais uma vez. E já está subindo um cheiro delicioso, né, de camarão, peixe, atum, tudo misturado. Oh, delícia. Então agora a gente também pode colocar já o alho e um pouquinho de sal. Então o alho já está medido. E o sal, a gente vai pôr aqui mais ou menos a gosto no olho, mas isso aqui é a quantidade de mais ou menos uma colher de sobremesa. O sal é muito importante para a palatabilidade. E, mais uma vez, sempre que acrescenta material novo, a gente tritura mais um pouquinho com o mixer. No mixer.
E para controle de qualidade, de vez em quando é sempre legal. Tá bem gostoso, tá salgado, tem alho, tem peixe, tem tudo. Então a prova de que a sua comida é boa para o seu peixe é se você também comê-la, né? Todos os ingredientes aqui são ingredientes que a gente come no nosso dia a dia também. Então dá uma provada ali, vê se está gostosinho. Nesse caso aqui tá, por enquanto tá uma delícia. Nossa mistura já está começando a ferver. Vocês podem ver aqui, tá uma delícia e a gente vai misturar agora o resto dos ingredientes. Então a gente vai de espirulina, coloral e páprica doce. Então vamos lá, 50 gramas de espirulina, muito importante, fonte de proteína e advinda de algas. Páprica doce, vocês podem ver que a espirulina ela tem uma propriedade de colorir tudo de verde, né? Então ó, já está ficando bem verdinha, mesmo que ela tem pouca, né, quantidade. E a consistência também já está mudando, ela está ficando bem mais grosso. A gente tem um pouquinho mais de água ali se precisar. E o que a gente tem usado, né, com frequência aqui nos nossos patês é coloral, urucum, principalmente para dar um colorido vermelhinho, né? Mas vamos lá, colocar um pouquinho de coloral. Olha só a consistência que já está ficando quase no ponto ideal para a gente colocar o agar. Então, os pedacinhos estão bem fininhos, e tem uma liga bem boa aqui. Agora todos os ingredientes já estão naquela mistura lá no fogo, já começou a ferver e vem a parte mais crucial agora, que é misturar o agar. A gente vai misturar o agar na água a temperatura ambiente mesmo, para ele dar uma diluída. Porque se você colocar essa quantidade de agar na solução fervendo, ele vai empelotar e não vai misturar direito. Então essa é uma das dicas que a gente precisa observar. Vamos misturar na água e homogeneizar bem com o mixer antes de colocar na solução que está no fogo. Enquanto você está fervendo e está colocando o agar, o que eu acabo fazendo é, entre uma misturada e outra, eu vou deixando o mixer aqui e acabam sendo como prova, olha só. Esse aqui é a mesma quantidade de agar antes de ferver, olha só, vocês podem ver que ela ainda não está muito dura. Aqui depois de ferver um pouquinho, olha só, ela já começou a ficar durinha, né, depois de esfriar, mas ainda não muito. Essa é uma das formas que eu vou testando se a mistura já está no ponto. Enquanto ela está fervendo, eu vou pegando um pouquinho e colocando numa superfície para ela esfriar e ver se ela já fica solidificada. E a gente percebe que o agar precisa ferver, ele precisa de um tempo, uns 3 ou 5 minutos fervendo e você misturando para ele dar a liga quando esfriar. E nessa hora tem que ser colher de pau, gente. O mixer já não dá muito certo porque a mistura já está bem grossa, né, e o mixer não consegue bater. Então é munheca mesmo. Então, de tempos em tempos, eu tiro uma pequena prova, né, dessa mistura que está fervendo e coloco aqui, ó, só para ver se daqui a pouquinho ela já vai estar solidificando. A nossa mistura já está pronta, vou desligar já e agora é hora de colocar o probiótico e os vitamínicos. A gente vai colocar aqui já, misturar bem e colocar essa nossa ração para esfriar nas formas ou nos saquinhos que a gente vai mostrar para vocês, os saquinhos Ziploc. E essa é a consistência final da nossa mistura. E já está no ponto de a gente colocar ela para esfriar. E falta ainda... Tá quente. Mas tá saboroso. É isso aí, tá quase pronto. As nossas provas ainda estão quentes, né? Elas devem estar uns 40, 50 graus. Então vocês podem ver que ela já está dura, elas não estão se rompendo, mas ela ainda está quente. Ó, no meio ainda está quentinho, mas já dá para saber que a mistura já está no ponto de sair do fogão. Aqui, ó, que legal.
Então, ao mesmo tempo, a mesma mistura com a mesma concentração antes de ferver, olha só. Ela não solidifica. Isso, então essa é uma questão muito importante quando você vai mexer com agar para fazer patês. Ele tem que ferver por mais ou menos 5 minutos ou até um pouco mais, tá? Senão ele não vai solidificar. Muita gente aí faz os seus patês, na hora de colocar na água suja tudo a água, né? Ele começa a derreter, é por causa disso. Ele tem que ferver na solução, você tem que ficar mexendo ali e ele fervendo. Então, pessoal, o nosso patê está pronto. Agora a gente vai mostrar para vocês como é que a gente armazena ele. Existem várias formas, a gente usa principalmente duas delas aqui. Uma delas é colocar numa forma, esperar esfriar um pouquinho, depois cortar ele em tabletinhos e enrola em plástico filme. Outra forma muito interessante é você colocar em saquinhos Ziploc, a gente vai mostrar as duas para vocês agora aqui. Esse está aqui nosso patê, muito bacaninha, já está no jeito. E vamos colocar aqui na forma. Consistência bem durinha. O que eu gosto de fazer é não deixar uma camada muito grossa, porque como a gente vai congelar esse material, na hora de descongelar, se estiver muito grosso, dificulta na hora de cortar. Então a gente deixa mais ou menos 1,5 cm, 2 centímetros de espessura. Vocês podem ver aqui na forma. E já está prontinha. Ó, parece até um doce de leite, né? Então essa daqui é uma das formas que a gente faz o nosso patê e reserva. Ele está aqui na forma, ainda está quente. Agora a gente vai colocar ele para refrigerar. Quando a temperatura baixar um pouquinho, ela já vai estar durinha, a gente vai poder cortar e colocar em tabletes, que é a forma que a gente acha mais prática de ministrar para os animais. A gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então a gente vai deixar ela resfriar agora e vamos mostrar para vocês uma outra forma de guardar, que é com os saquinhos de Ziploc. Então essa parte faz um pouquinho mais de sujeira. Então sempre tem um ambiente aí organizado para isso. E a gente vai... Eita, ó, suja mesmo. Fica zoado, né? Então põe uma pequena quantidade no saquinho. É importante tirar o ar. Então por isso que eu falei que vai sujar mesmo. Então tenha uma superfície que vocês possam sujar e depois limpar com facilidade. Então tira todo o ar e fecha o saquinho Ziploc. Reserva o nosso primeiro saquinho, tá aí. E vamos repetir o procedimento até acabar todo o nosso patê. E aí pega no dedo, tá quente pra caramba. A consistência tá bacana. Pode ver nos utensílios sujos que a consistência já está dando certo. Então a rapa do tacho, muito importante. Então pessoal, aqui o patê já esfriou, ainda está um pouquinho quente, mas já está frio. Ó, olha só, está bem durinho. Vocês podem ver, ela ainda está um pouco quente, mas já está no ponto de ser possível desenformar. Então o primeiro pedaço é sempre o mais difícil, né? Ele nunca vai sair retinho. Então, olha só que delícia. Uma consistência bem boa. E não está um pouco quente, né? Quando ficar bem geladinho, ele não vai desfazer na água de jeito nenhum. Então, a gente vai cortar aqui em grandes tabletes, que é mais ou menos a porção diária ou metade da porção diária que a gente usa lá no laboratório. Tá cheiroso, tá cheirando o mesmo camarão, peixe, que é assim que tem que ser o cheiro da ração. Então olha só a consistência, que legal. Tá bem boa, os cascudos vão adorar.
E os Oscar também, se você tiver Oscar, qualquer peixe que você tiver aí, eles vão comer muito bem essa ração. Então só lembrar que a formulação que a gente fez aqui para esse patê é para um peixe onívoro, mas com tendência um pouquinho à carnivoria, né? Tem bastante proteína animal, tem bastante proteína vegetal também. Então bastante fibras, então tá bem adequada para cascudos. Olha que beleza. Esses restinhos aqui, ó, a gente pode dar para os peixinhos agora, se quiser. Se vocês tiverem aí um aquarinho cheio de tetras, lebiste, né, guppy, o que vocês quiserem já. Então ficou limpinho. A consistência está bem boa. Então agora já está aqui nossos tabletes, né, de patê. A gente vai embalá-los para serem congelados. Esses patês depois de congelados podem durar aí até 6 meses, né, no congelador. Se você for usar ele fresco assim, é bom dentro de no máximo uma semana, porque são todos os ingredientes frescos, né? Então não tem conservante, não tem nada disso. Então se você não for usar nos próximos dias, congelem e aí congela um dia antes, descongela um dia antes de usar, fica perfeito. Então a gente vai enrolar agora em plástico filme. É importante tirar todo o ar de dentro. Beleza. Prontinho. Prontinho para ser congelado. A gente vai empilhando eles aqui, daqui a pouco a gente coloca lá. E o legal disso é que você sabe exatamente o que você está dando para os seus peixes comerem. Um pouquinho de trabalho, mas vale bastante a pena. Então se você precisar complementar alguma coisa na nutrição, se você precisar de algum medicamento, você pode colocar da mesma forma que a gente fez com as vitaminas, você pode pôr algum medicamento na fase final, quando já estiver esfriando, né, para não desnaturar o princípio ativo do medicamento. E na hora de você dar para os peixes, você vai descongelar, abrir, vai estar mais ou menos assim. Você pode colocar numa tábua de cortar legumes e cortar os cubinhos e dar para os seus peixes. Então, pessoal, esse aqui é o patê que a gente faz no laboratório. Vocês podem ver que tem duas formas de guardar. A gente guardou aqui os tabletezinhos em plástico filme e aqui está no Ziploc. Olha só, ele já está solidificado, ainda não está congelado, né? Então, o bom disso é que você pode ir guardando elas no seu freezer e pegar as porções diárias. Dessa forma aqui também. Vai depender muito da quantidade que você vai precisar, de quantos animais vocês têm aí para alimentar. No nosso caso, como são muitos animais, fica mais prático dar desta forma aqui. E guardadinho assim no freezer pode ficar por até 6 meses, ou até um pouquinho mais. Então é uma forma bastante interessante de você fazer a alimentação dos seus peixes, principalmente de cascudos. Você tem esse trabalhinho que é um trabalho considerável, faz uma sujeira bem grandinha, como vocês viram aí. Só que depois disso você tem um tempão essa comida guardada no seu freezer e você pode ir ministrando aos pouquinhos para os seus peixes. É uma forma muito boa de você fazer a complementação nutricional. A gente não usa só esse patê para alimentar nossos animais, a gente tem algumas rações industrializadas também, de vários colegas e vários parceiros. A gente vai fazer um vídeo depois sobre essas outras rações que a gente dá para os cascudos, mas a complementação com esse alimento fresco aqui, ela é fundamental para você ter sucesso aí na manutenção dos seus animais e na reprodução em cativeiro. Então, pessoal, essa foi a receita do patê que a gente faz aqui para os nossos cascudos. Espero que vocês tenham gostado. Pode parecer difícil, mas não é. Depois que você aprende os passos certinho, existem alguns segredos que vocês precisam observar, esses que a gente passou, principalmente com relação ao agar. Quem for usar agar aí em casa tem que ferver, tem que esperar um pouquinho ele fervendo para ele dar liga. E eu gostaria que vocês dessem a contribuição também, comentem aí como que vocês fazem o patê de vocês, se vocês usam agar ou gelatina, se vocês têm alguma dificuldade que a gente não abordou aqui no nosso vídeo. E comente aí no canal se você fez essa receita, se ela deu certo, o que você mudaria nela, qual proteína animal você usa, se você coloca mais vegetais ou não. Comentem aí, vamos fazer o canal bombar, que isso vai ser bastante bom pra gente e para vocês também, para a comunidade inteira. A gente pretende fazer mais vídeos desse tipo, então se vocês estiverem gostando, comentem aí, dê um like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Isso aí, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.